Bom dia, gente. Antes de mais nada, de começar a aula, vocês vão ter aí um sonzinho ambiente aí, é do vizinho aí, mas é o jeito. Aqui o estudo não está terminado ainda para gravar essas aulas, então vamos para ligações covalentes, ok? Nós vimos na semana passada as ligações iônicas, onde os átomos, para se estabilizar, doavam um elétron definitivamente para o outro átomo que queria receber elétron. Então tinha um querendo doar e outro querendo receber. Foi essa a nossa conversinha, foi isso? Aí eu tinha ligação iônica, porque quando eles recebiam elétron e doavam, mudava a carga, ficava positivo e negativo e se atraíam. E isso fazia com que os átomos ficassem ligados. É isso? Tá? Agora, nós tínhamos um outro caso aqui da ligação covalente. Como é essa ligação covalente? Vamos lá. Nós temos dois tipos de ligação covalente. Vamos logo para a normal, depois a gente vê a outra. Certo? Então, ligação covalente normal é quando dois átomos, por exemplo, querem ganhar elétrons. Lembre, na ligação iônica, um queria doar e o outro queria receber. Tudo se dedinho. Um querendo doar e outro querendo receber, não é isso? Aqui não, os dois querem ganhar. Os dois querem receber elétrons. Então, fica impossível, se eu estou querendo um elétron, eu vou doar um elétron para outra pessoa que está querendo, para outro átomo que está querendo doar elétron. Então, para isso, eles fazem o seguinte, no lugar de doar elétron, aqui eu tenho dois átomos, um elétron vai servir para os dois átomos ao mesmo tempo, um par de elétrons. Então, esse daqui joga um elétron para cá e o outro joga um elétron para cá. E fica jogando para lá e para cá esse elétron fica de um lado para o outro. A velocidade é aproximadamente de 270 mil km por segundo. Então, esses elétrons praticamente estão nos dois lugares ao mesmo tempo. 270 mil km por segundo. Certo? Ou seja, eles estão nos dois átomos ao mesmo tempo. Então, toda essa velocidade, toda essa locomoção termina aproximando esses átomos e esses elétrons seguram esses átomos através de uma ligação, que é ligação covalente normal. Né? Eu sei que é ligação covalente. Então, ou seja, na ligação covalente, nós vamos ter o compartilhamento, certo? É isso? Aí nós vamos ter o compartilhamento, certo? Daí vocês vão ter aí as substâncias covalentes, né? Nós vamos ter as substâncias covalentes porque a ligação é compartilhada, né? E elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Bacana, né? Vamos ver isso na prática com fé? Vamos fazer aquelas continhas que a gente fez lá, certo? Vamos dar um exemplo de ligação entre dois átomos de cloro. Ora, um cloro precisa, vamos para cá. Cloro tem 17 elétrons, não é isso? Estou fazendo dois átomos de cloro, certo? Então, todos eles têm 7 elétrons na camada. Esse átomo e esse. Então, eles querem um elétron a mais. Mas se esse cara doar um elétron para cá, o que vai acontecer? Ele vai ficar com 6. Ele não fica com 8, né? Porque ele tem que ter 8 elétrons na camada. Esse aqui ia ficar com 8. Mas esse aqui ia ficar com 6. Como é que ia dar certo? Né? Que sociedade é essa? Então, vamos ver o que é que acontece. Vamos logo ver as cargas, como a gente fez lá. Ó. Se ele tem 17 carga positiva e 17 carga negativa, total 0. Aqui é a mesma coisa, né? Que é o mesmo átomo. Então a gente já fez essa mesma nada, a gente fez lá para ligação iônica. Vamos lá. Então quer dizer que o átomo de cloro tem 7 elétrons na camada. E o outro átomo de cloro, é isso? 7 elétrons, irmão gêmeo, né? Vamos dizer assim. Bem, como ele não pode doar, como a gente já viu, eles vão compartilhar. Ele só pode compartilhar aos pares. Então veja, ó, é assim que eu represento meu compartilhamento. Então eu tenho aí. Agora, esse átomo, esse elétron pertence aos dois átomos ao mesmo tempo. Porque está ali, pulando de um lado para o outro. Esse elétron aqui pertence aos dois átomos ao mesmo tempo. Então, essa mudança, que é pulando de um lado para o outro aqui, é quem vai segurar a ligação. Essa é a ligação covalente. Certo? Essa representação aqui é chamada de fórmula eletrônica, porque eu estou vendo os elétrons, né? Por isso que é eletrônica, você vê os elétrons.
Bacana, né? Então, para cá. Então, vamos lá. Eu também tenho outro tipo de fórmula, né? Que é quando eu esqueço os elétrons e represento e coloco apenas o par de elétrons compartilhados. Esse par de elétrons é representado por um traço. Isso quer dizer que eu fiz isso. Ó. Em cada ponto eu vou ter um elétron aqui e outro aqui. Eu estou dizendo que foi compartilhado um par de elétrons. Isso é chamado de fórmula estrutural, que não existia na ligação iônica, né? Não existia, isso aqui só existe na ligação covalente. Então, a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Então, veja, fórmula eletrônica e fórmula estrutural. Agora, eu vou ter a minha fórmula molecular. Lá era a fórmula iônica e aqui é a fórmula molecular. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, certo? Fórmula iônica e fórmula molecular querem dizer a mesma coisa. Querem dizer o quê? Quantos elementos participaram da ligação? Aqui, ó, 2 átomos de cloro, Cl2, que é chamado de gás cloro, né? Ok? Então aí nós temos a nossa ligação. Vamos para outra. Ligação entre átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio. Vamos para cá. Vamos logo fazer aquela nossa análise. O hidrogênio tem um elétron na outra camada. O hidrogênio tem um elétron. Para ficar estável, ele precisa de mais um, porque só tem uma camada, ele fica estável com 2 elétrons. O oxigênio tem 6 elétrons, ele precisa de mais 2 elétrons. Não é isso? Para ficar com 8. É difícil escrever 8 aqui. Bem, olha, eu tenho aqui um hidrogênio com 1 elétron. Como é que ele vai dar 2 elétrons para o oxigênio se eu só tenho 1? É impossível fazer uma ligação iônica assim. Não é isso? Com esses átomos. Mas o que é que acontece? Eles vão compartilhar. Não é isso? Se não pode ser iônico, vai ser compartilhado. Então veja. Vamos analisar aqui. O nosso hidrogênio neutro tem uma carga positiva e uma carga negativa. O nosso oxigênio neutro tem 8 cargas positivas, próximo, né? Isso a gente já viu isso. E 8 cargas negativas, 8 elétrons, total 0. Vamos ver agora essa interação no camada. Aqui vem hidrogênio com 1 elétron. E meu oxigênio vai ter quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. É isso? Agora, vamos fazer essa ligação aqui, ó. Se eu fizer essa ligação aqui, esse elétron pertence ao átomo de oxigênio e esse elétron pertence ao átomo de hidrogênio ao mesmo tempo, aos dois. Então, quando eu fizer a minha conta aqui, ó, meu hidrogênio tinha 1, agora tem mais 1, 2. Certo? Notem que eu não faço as contas das cargas elétricas, porque como a quantidade de elétron total é igual à quantidade de prótons total, tudo vai dar 0 também. Então, a ligação covalente não mexe com carga elétrica. Vou já explicar isso aí. Vamos lá. Então, vamos aqui. Aqui está estável, né? O hidrogênio tem 2. E o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 7. Ele tem 7 ao total. Não está estável, porque ele precisa, ó, de 8 na última camada. O que acontece? Aparece outro átomo de hidrogênio com outro elétron. Simples assim. Ah, professor, mas ele pode estar aqui, não. Onde ele aparecer está certo. O certo ele está aqui, ó, esse hidrogênio. Então, certo? Mas aí isso é outro assunto. Né? Então eles fazem a ligação aqui. Agora, esse hidrogênio tem 2 elétrons, esse hidrogênio tem 2 elétrons, está estável. Esse hidrogênio tem 2 elétrons, está estável. E esse oxigênio, com 4 elétrons, está estável. Certo? Então vamos lá. Fórmula eletrônica está pronta. É isso. Agora é a fórmula estrutural. Vamos para cá. Olha, a fórmula estrutural. Eu coloco todos os elementos participantes. Esse hidrogênio era para estar aqui, eu repito, ó, como está aqui nessa figura. Aí fica a critério de você. E eu vou ter aqui, ó, o par de elétrons compartilhado. Esse e esse. Muito bom, né? Compartilhei o par de elétrons. Fórmula estrutural completa. E a forma eletrônica? E a forma molecular, desculpe. Como vai ser? Eu usei 2 hidrogênio e 1 oxigênio. H2O. Olha, a nossa conhecida água. E assim é feita todas as substâncias
moleculares. Certo? Mas, professor, e a carga elétrica? Você disse que ia falar. Vamos para cá. Ó. Olha, o átomo de oxigênio, esse átomo de oxigênio, tem 8 cargas positivas. Não é isso? 8 cargas positivas. Ele tem 2 hidrogênios, cada um com uma carga positiva. Então eu tenho mais 2 cargas positivas de cada hidrogênio. Certo? Eu tenho 8 cargas positivas do oxigênio. Certo? Aí cada hidrogênio tem uma carga positiva. Qual é o total aqui de cargas? Eu tenho 10 cargas positivas na molécula. Aqui eu tenho um total de 10 cargas positivas. Certo? Agora, vamos para as cargas negativas. Vamos contar. Ó. São os elétrons. Aqui eu tenho quantas cargas negativas? Hidrogênio me dá 2 cargas negativas. E o oxigênio me dá, olha, 6 cargas negativas, com mais 2 aqui, ó. Não são 8 cargas que ele tinha? Então aqui eu também tenho 8 cargas negativas para o oxigênio. Na verdade, o oxigênio tem 8 elétrons. O oxigênio tem 8 elétrons e o hidrogênio, cada hidrogênio tem 1 elétron. Então aqui eu também tenho 10 cargas negativas. Total, 0. Então, as substâncias moleculares não apresentam carga elétrica. Um exemplo de uma substância molecular é um bastão de madeira. Um cabo de vassoura. Todas aquelas ligações são orgânicas e são moleculares. Por isso que o cabo de madeira ele não tem carga elétrica solta. Se eu colocar um cabo de madeira numa corrente elétrica ali, por exemplo, não vou levar um choque. Mas se eu colocar um pedaço de metal numa corrente elétrica, eu vou levar um choque porque existe caminho de elétrons. Você vê mais na frente. Certo? Isso é a fórmula eletrônica, aqui é a fórmula estrutural e aqui eu tenho a fórmula molecular. Baguncei ali, mas vocês vão entender, né? Lá no slide lá do lado não está com isso aí. Aí existe um caso particular da ligação covalente. Vamos ver aqui, ó, que é a ligação covalente dativa ou coordenada. Vixe, Maria, é bonito, né? Então vamos lá. Quando os átomos estão estáveis, né? Porém, é um compartilhamento de elétrons, de um par de elétrons, porém um par de elétrons vem de um único átomo. Veja, o que a gente viu até agora aqui, vamos para cá. Olha, no par de elétrons compartilhado, era um elétron de oxigênio e um elétron de hidrogênio. Um elétron de oxigênio e um elétron de hidrogênio. Não é isso? Na ligação covalente dativa, né, eu tenho um par de elétrons compartilhado, onde os 2 elétrons vêm de um mesmo átomo. Vamos ver um exemplo. Onde os 2 elétrons vêm do mesmo átomo. Eu só posso compartilhar um par de elétrons, certo? Não posso compartilhar um elétron individualmente. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo da molécula de SO2. Isso quer dizer que é um enxofre e 2 oxigênios. Então, vamos para cá aqui, ó. Vamos pegar o enxofre, fazer nossa continha, tudo igual. Na última camada do enxofre eu tenho 6 elétrons. Aí eu tenho o oxigênio, que também tem 6 elétrons. E o outro oxigênio também tem 6 elétrons. Calma. Olha, SO2. S e 2 oxigênios. Daí que eu tirei isso aqui. Cada um tem 6 elétrons ó, na última camada. Cada átomo tem 6 elétrons na última camada. Eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então eu vou começar a minha ligação normal, né? Então, o oxigênio, como é mais eletronegativo, ele vai logo se ajeitar. Então ele fez 2 ligações aqui, ó, covalentes, com enxofre. Então vamos contar aqui. O enxofre precisa de mais 2, o oxigênio precisa de mais 2, cada oxigênio precisa de mais 2, e cada enxofre também precisa de 2 elétrons, aliás, mais 2 elétrons, né? Para se estabilizar. 2 elétrons também. Então veja, vamos para esse oxigênio aqui, ele tinha 6, compartilha 2 ficou com 8, tá? Esse oxigênio, beleza. O enxofre precisa de 2, tem 6, com 2, 8.
O enxofre também está ok, ó. E esse oxigênio, coitado, o que é que ele vai fazer aqui? Ele está precisando de elétron. O irmão dele gêmeo está aqui já na ligação lá. Então, nesse caso, né? Nesse caso, vai haver mais um par de elétrons compartilhado. Porém, o par de elétrons vai pertencer apenas ao enxofre, porque eu não tenho mais como fazer. Se eu compartilhar aqui, um par de elétrons aqui, vamos supor, eu compartilhar esse par de elétrons aqui, por exemplo, tá aqui só para a gente ver aqui, certo? Se eu compartilhar esses dois par de elétrons, esse oxigênio vai ficar com 8. Se eu compartilhar esse par de elétrons aqui, ó, esse oxigênio vai ficar com 8, mas o enxofre já tem os 8, ficou com 10. Né? Ó, tem os 8 aqui, ó. Ele não tem os 8 aqui? Ele estava com os 8 já aqui. Aí se eu compartilhar mais 2, ele vai para 10. Não dá certo. Então, no caso, o oxigênio vai pegar um par de elétrons, certo? Vai pegar um par de elétrons. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Vai pegar um par de elétrons e vai compartilhar com o oxigênio, que é representado dessa maneira. Viu? Par de elétrons só do enxofre compartilhado para o oxigênio. Agora, esse oxigênio tem 6 com mais 2, 8. É isso? Então, vamos. Minha fórmula eletrônica. Na minha fórmula estrutural, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu coloco os mesmos elementos. Ó. Aí coloco 2 tracinhos. Ó. Um tracinho representa esse e o outro tracinho representa esse. E nós temos tudo isso representado por uma setinha. Não é bacana? A setinha me diz que o par de elétrons foi compartilhado. Tracinho, mas o par de elétrons os dois elétrons veio do enxofre. O enxofre deve mandar aí nessa relação. Entrou com mais elétrons, né? Mas a carga não muda, tudo do mesmo jeito. E eu tenho aqui forma estrutural. A forma eletrônica, a forma molecular, vai ser o SO2, já fui dado lá. Bacana, né? Pessoal, como é que eu vou saber isso? Não. Se eu quero que vocês façam isso, eu tenho que lhe dar pelo menos a forma molecular. Não é isso? É isso como foi dado aqui no problema. Então, vocês vão só montar seguindo isso aí. Lembrando, distribuição eletrônica, pode usar a tabela periódica como acessório, né? Pela família, você sabe quantos elétrons tem na camada. Os dois estão na família 6A, deixa eu ver aqui, ó. É o 16, né? Um abaixo do outro. O enxofre é logo abaixo do oxigênio. Aí vocês têm, é tudo que a gente está vendo aqui. No finalzinho chega um bendito da água. Aí vocês vão transcrever para o caderno, tirar foto e mandar o material copiado para mim. Próxima semana nós fazemos o exercício. Chegou a bendita da água, também estou ganhando dinheiro para divulgar essa água. Bom estudo para vocês, gente.